Charlie Magny acabou de dizer que as pessoas que foram às festas de Diddy podem acabar indo para a cadeia. Bem, Jay-Z deve estar se assustando, já que ele foi a algumas. Sabemos que ele e Diddy tinham um vínculo estreito. Basta ver Diddy dando um tapa na bunda dele. Ele tem informações sobre o que acontecia nessas festas, e até vimos ele e Diddy na cama com um monte de outras pessoas famosas. Vou lhe mostrar o que quero dizer. O relacionamento de Jay-Z e Diddy. No momento, quase todas as celebridades que você possa imaginar estão ligadas a Diddy, mas há algumas que estão achando difícil esconder isso. Jay-Z tem recebido algumas acusações questionáveis, mas desde a prisão de Diddy, tem circulado uma foto mostrando os dois um pouco íntimos demais. Sabemos que Diddy foi acusado de ter orgias malucas com todos os tipos de pessoas famosas. E quando você os vê na cama juntos, é meio difícil para qualquer um levar suas negações a sério. Por exemplo, aqui nós literalmente vemos Diddy na cama com Jay-Z e várias outras celebridades, incluindo Jennifer Lopez e Aaliyah. Se você está se perguntando onde e quando essa foto foi tirada, bem, foi em uma das famosas festas de Diddy. Essa foi em Hamptons, no ano 2000. Essa foto selvagem foi compartilhada no X na sexta-feira, 20 de setembro, e gerou todos os tipos de rumores, investigações e debates sobre o relacionamento de Diddy e Jay-Z, bem como sobre quem mais poderia estar envolvido. A festa tinha 2 décadas e vemos um Diddy jovem perto do meio. Ele é o cara que está usando a camisa polo vermelha e a calça branca. À sua esquerda está Jennifer Lopez, que era sua namorada na época, com a roupa azul clara. E à sua direita está a já falecida Aaliyah, toda de branco. Em apenas alguns dias, a foto foi compartilhada milhares de vezes e teve mais de 100 mil curtidas. No X, as pessoas não demoraram a dar sua opinião sobre o assunto. Um cara escreveu: "Parece que Diddy e Jeffrey Epstein tinham essencialmente o mesmo modelo de negócios. Ou estou perdendo alguma coisa?" E outro disse: "A Aaliyah nem parece feliz na foto, que Deus a tenha." Desde que a foto vazou, descobrimos que ela foi tirada em uma festa de 4 de julho nos Hamptons, no leste de Nova York. Também descobrimos que outros grandes nomes da música, como o executivo Damon Dash, estavam lá. Então sabemos que Diddy e Jay-Z são 2 dos maiores nomes do hip-hop, e ambos surgiram nos anos 90. Mas vamos dar uma olhada em como eles realmente se conhecem. Jay-Z tentou manter a amizade deles em segredo ao longo dos anos, mas não conseguiu esconder tudo. Os dois surgiram no cenário do rap mais ou menos na mesma época, mas isso não é tudo o que eles têm em comum. Ambos conseguiram evitar a prisão no mesmo ano, 1999, mas por 2 crimes diferentes, porém semelhantes. Depois de se tornarem estrelas do hip-hop, esses dois também se dedicaram à filantropia, ao empreendedorismo e fundiram os setores de luxo com o hip-hop. Ambos foram vistos juntos em eventos beneficentes e muitas vezes se apresentaram no palco com 50 Cent. Aqui você pode vê-los se apresentando juntos, no Screamfest em 2007, ao lado de Kanye West e 50 Cent. É curioso que 50 Cent esteja lá, já que ele tem falado muito sobre o que pensa de Diddy e sobre seu relacionamento com Jay-Z. Lá você vê 50 andando com o peito para fora, como se fosse o dono do lugar, seguido pelo que parece ser Diddy, dando um tapa na bunda de Jay-Z, não uma, mas várias vezes. Como eles estavam literalmente dormindo juntos 7 anos antes, acho que isso não é muito estranho, mas dá para entender por que 50 Cent quis se distanciar deles depois disso, e por que as pessoas estão começando a achar que Jay-Z pode estar um pouco mais próximo de Diddy do que ele quer que se saiba. Até o momento, Jay-Z não fez nenhum comentário público sobre a prisão de Diddy ou sobre as alegações contra ele, mas 50 Cent certamente fez. Ele zombou de Jay-Z por ter abandonado Diddy e postou esta foto no Instagram, que mostra o rosto de Jay-Z em uma caixa de leite e uma legenda que afirma que Jay-Z não está atendendo às ligações de Diddy. O 50 parece estar gostando da queda de Diddy e não perdeu uma oportunidade de trollá-lo desde o início de seus problemas legais. Em março, quando Diddy foi preso, 50 Cent postou essa foto e disse: "Agora não é o Diddy que faz isso, é o Diddy que faz. Eles não vêm assim a menos que tenham um caso", aludindo ao grande número de policiais e à escala da batida na casa de Diddy. Embora a natureza do relacionamento de Diddy e Jay-Z pareça bastante óbvia, há um grande debate online sobre isso. Muitas pessoas consideram Jay-Z um dos maiores nomes do hip-hop e estão achando difícil aceitar que ele possa ter tido algo com Diddy. Um cara no Reddit escreveu: "Isso não significa que Jay-Z esteja envolvido na mesma merda que Diddy. Muitas pessoas trabalham com impostores. No setor de entretenimento, imagino que seja muito difícil evitar isso." E outro defensor de Jay-Z disse: "Nah, Jay só tem alguns amigos. Diddy não é um deles. Tenho certeza de que ele respeita Diddy e tudo de que ele conquistou e o vê como um igual. Mas é aí que as coisas param. Vamos lá. Dizer que eles não eram pelo menos amigáveis deve ser um mecanismo de enfrentamento dos fãs. Ou eles não viram o vídeo das palmadas na bunda, ou a foto deles na cama juntos.
até mesmo o fã mais obstinado de Jay-Z tem que admitir que eles provavelmente tinham algo entre eles que não era apenas relacionado a negócios. No entanto, não são apenas os fãs de Jay-Z que estão passando por momentos difíceis devido ao escândalo de Diddy, pois muitos dos maiores nomes do mundo também estão sendo arrastados para o caso. Outros amigos famosos de Diddy. Jay-Z pode ser um dos maiores nomes do rap, mas o círculo de Diddy não parava por aí, pois incluía quase todos os aspectos do setor de entretenimento. O cara passou anos cortejando e se misturando com os mais altos escalões da sociedade, de príncipes a atores e ícones da moda. Diddy conhecia todos eles. Disse que Diddy usava seu poder e de influência para se proteger da lei, e que seus amigos de alto nível eram quase como um escudo. Diddy era um cara que conseguia penetrar em quase todos os setores, como o setor da moda. Ele conseguiu convencer alguns dos maiores nomes a colaborar com ele. É isso mesmo, ele conseguiu que ícones da moda como Marc Jacobs, Anna Wintour e Tommy Hilfiger emprestassem suas vozes a um de seus álbuns. Provavelmente nenhum outro rapper teve um alcance tão grande quanto ele. Muitos desses amigos de alto nível não falam sobre o assunto ou negam conhecer ou estar envolvidos nas coisas de que ele é acusado ou participar de suas festas infames. Como ele foi acusado de tráfico sexual e de drogar pessoas à força, dá para entender por quê. Mas, por favor, eles não podem dizer que não sabiam de nada, especialmente porque nós os vimos literalmente em suas festas, e eles não tinham vendas nos olhos. É um pouco suspeito o fato de nenhuma delas ter se manifestado e dito algo sobre as acusações. Uma vítima chamada Dawn Richards chegou a dizer que testemunhou Diddy agredindo sua ex-namorada Cassie na frente de Usher e Ne-Yo, bem como do fundador da Interscope Records, Jimmy Iovine. E segundo ela, nenhum deles fez nada para intervir. Então, vamos dar uma olhada em alguns dos maiores nomes com quem ele se envolveu ao longo dos anos. E você poderá decidir por si mesmo quem é suspeito ou não. Em primeiro lugar, temos Ashton Kutcher, do The Late Night Show. E a amizade deles é antiga. Eles eram tão próximos no início dos anos 200 que até se autodenominavam The New Rat Pack, ao lado de Jamie Foxx. Em uma entrevista de 2019 com a Hot Ones, Kutcher disse ao apresentador Sean Evans: "Tenho muita coisa que não posso contar sobre sua amizade com Diddy. No entanto, talvez ele tenha que falar em breve, pois relatos afirmam que ele está esperando uma intimação em relação aos crimes de Diddy." Anna Wintour é outra amiga de Diddy e foi vista em suas festas em várias ocasiões. Ela também lhe enviou um cobiçado convite para o Met Gala, demonstrando o quanto ela e a organização o viam com bons olhos. As pessoas dizem que foi ela e esse convite que o ajudaram a entrar no setor da moda e a ser aceito nos escalões mais altos dessa área. A amizade deles se estendeu a muitas aparições de Diddy na Vogue, o que incluiu muitas sessões de fotos e matérias em revistas. Sua capa mais famosa da Vogue foi provavelmente a edição de 1999, Puffy Takes Paris. Disse que essas conexões de alto nível fizeram com que ele desenvolvesse um ego enorme, e uma pessoa o acusou de dizer: "Quando você fala comigo, deve imaginar que está falando com Karl Lagerfeld." Se você não sabe quem é Karl Lagerfeld, ele foi um renomado designer de moda alemão que morreu em 2019. French Montana também foi destaque recentemente ao ser visto com Diddy em um vídeo muito estranho. No vídeo, parece que ele está tendo momentos íntimos com Diddy em sua casa. French Montana está sem camisa e Diddy está de roupão branco cantando Happy Birthday da maneira mais assustadora possível. Embora parecesse bastante inocente na época, agora as pessoas não têm tanta certeza. Dê uma olhada. Feliz aniversário para você, feliz aniversário, querido amigo. Feliz aniversário para você, obrigado, obrigado. Este é um aniversário especial para nós dois, sim. French Montana assinou contrato com a gravadora de Diddy, a Bad Boy Records, e foi seu colaborador por muito tempo. Não sabemos o quão próximos os dois estão agora, mas sabemos que Diddy produziu um documentário para ele. French Montana também disse à Vlad TV que ele e Diddy se separaram amigavelmente. Isso foi em abril de 2024, depois que todas as alegações contra Diddy vieram à tona. French Montana ainda não saiu em defesa de Diddy, nem comentou sobre o assunto. Mas como parece que os dois eram muito próximos, você não pode culpar as pessoas por se perguntarem se havia um pouco mais no relacionamento deles. Sejamos honestos, não é exatamente normal estar sentado sozinho em uma mesa de jantar, nu, enquanto seu amigo canta parabéns para você, da maneira mais sedutora possível. De qualquer forma, os astros do rap e os fashionistas não são os únicos amigos de Diddy. Alguns dos maiores astros do esporte nos Estados Unidos, como LeBron James, também são muito próximos dele. LeBron deixou de seguir Diddy no Instagram para tentar se distanciar dele, mas não conseguiu esconder o fato de que ele e Diddy eram muito próximos, e LeBron falou abertamente sobre como as festas de Diddy eram boas. Vimos até mesmo imagens do que parece ser LeBron festejando com Diddy em mais de uma ocasião. Seus filhos são amigos íntimos,
e alguns acham que o filho de LeBron está namorando a filha de Diddy. Como se isso não fosse suficiente, LeBron chegou a dizer o seguinte a Diddy: "Ai, todo mundo sabe que não há festa como uma festa do Diddy." Ele não pode simplesmente deixar de seguir Diddy depois disso e esperar que ninguém faça perguntas. Todo mundo está morrendo de vontade de saber o que ele quis dizer com isso. Talvez fosse apenas a música ou a companhia que ele amava, não as supostas orgias malucas ou grandes quantidades de drogas. E quanto a isso, é ou não é muito parecido com o LeBron James? O fato é que as festas selvagens de Diddy acontecem há anos, e sabemos que Leonardo DiCaprio costumava frequentá-las. Com o passar do tempo, algumas coisas suspeitas foram ditas sobre elas, mas na época, ninguém deu ouvidos. Agora que tudo está sendo revelado, vamos dar uma olhada nas origens das festas de Diddy e nos rumores sobre o que acontecia. As festas de Diddy e o que aconteceu. Diddy tem dado festas desde que se tornou um grande nome, mas o motivo pelo qual elas se tornaram famosas não foi por causa de rumores de orgias ou supostas atividades criminosas, mas sim por causa dos nomes famosos que compareciam, especialmente suas white parties, festas de roupas brancas. Nesse vídeo, você o vê de pé, com champanhe na mão, parecendo uma espécie de ditador, e quando se tratava de suas festas, ele praticamente era. Essas festas nos Hamptons começaram no início dos anos 2000 e criaram um grande burburinho. Todos os famosos iam e disse que eram eventos muito selvagens. Jennifer Lopez, que já foi namorada de Diddy, era uma convidada regular e várias fotos mostram os dois se aconchegando juntos. Champanhe, bebida e mulheres seminuas eram o que a mídia mostrava, mas nos bastidores há rumores de que eram ainda mais selvagens. Qualquer celebridade com um nome no final dos anos 90 e início dos anos 2000 estava lá. Paris Hilton até os chamou de icônicos. Ela participou do primeiro em 1998, e depois disso você viu grandes nomes como Jay-Z, Leonardo DiCaprio, uma jovem Kim Kardashian e muitos outros. Embora nem todas as celebridades que foram à festa estejam sendo acusadas de qualquer irregularidade, sabemos que as festas em si eram uma loucura, mesmo sem todas as outras coisas. Você vê champanhe sendo derramado sobre corpos seminus, e Diddy sendo como um grande Gatsby da vida real. Embora muitas pessoas não gostem de falar sobre o que realmente aconteceu, algumas o fizeram. Um ex-integrante do setor musical, chamado Tom Swoop, falou sobre como sobreviveu às festas. Ele disse que as festas eram separadas em diferentes níveis e que apenas algumas pessoas tinham acesso ao santuário interno. Ele disse que era lá que aconteciam as verdadeiras loucuras, como homens e mulheres realizando rituais sexuais e recebendo promessas de coisas como contratos de gravação se participassem. Ele também diz que drogas como cocaína e êxtase estavam sendo cheiradas em todos os tipos de superfícies, inclusive nos corpos das pessoas. As festas supostamente tinham camas do lado de fora, nas quais se viam muitas pessoas amontoadas. E os rumores dizem que aconteciam todos os tipos de atos sexuais estranhos e orgias. O próprio Diddy foi ao programa Oprah em 2006 e disse o que achava que eram as white parties. Ele disse: "Eu queria tirar a imagem de todo mundo e colocar todos nós na mesma cor e no mesmo nível." E disse que era sua maneira de integrar o hip-hop aos escalões superiores da sociedade. Mesmo com todos os seus crimes e supostas irregularidades, parece que isso funcionou. Tom Swoop, uma pessoa de dentro que aparentemente compareceu, diz que não era esse o caso, e que as festas eram mais uma viagem de poder para Diddy. Tom diz que viu Diddy dizer a um jovem artista para fazer um ato sexual com seu guarda-costas, em troca de um contrato de gravação de $100 mil, e depois disse que era uma piada quando o artista estava prestes a fazer o ato. Swoop não é a única pessoa de dentro que se manifestou para falar sobre as festas de Diddy. Um suposto traficante de drogas, supostamente, disse à polícia de Nova York que fornecia drogas para a festa e que viu coisas como celebridades de alto nível fazendo sexo umas com as outras. O traficante teria dito que Diddy abriu a porta para ele vestindo apenas um roupão branco e depois o levou a um quarto nos fundos, onde fizeram um acordo de cocaína. No caminho para o quarto, ele disse: "Você veria duas pessoas que não imaginaria que estariam se relacionando, rappers. E foi isso que me chocou. E, não vou dizer nomes, mas havia rappers pelos quais eu imediatamente perdi o respeito e não consegui levar a sério nunca mais." Depois de ver tudo isso, ele aparentemente saiu de lá e não se pode culpá-lo. Uma grande parte das acusações contra Diddy, desde sua prisão, é de tráfico sexual e das coisas que aconteciam nos chamados freak-offs. Embora não tenhamos visto evidências diretas da ocorrência de freak-offs nas white parties, é possível entender por que há rumores de que isso aconteceu. Diddy organizou a última white party em 2009 e, desde então, outro homem deu continuidade ao legado. Michael Rubin, empresário bilionário e proprietário da Fanatics, é agora o anfitrião das white parties nos Hamptons. Elas também são realizadas no dia 4 de julho e contam com a presença de algumas das maiores celebridades do mundo, além de muitos rappers, novos e antigos. Sim, lá está ele novamente. Jay-Z adora uma festa, não é mesmo?
E se o código de vestimenta for todo branco, você pode quase garantir que ele estará lá em algum lugar. Leonardo DiCaprio, outro veterano da White Party, também foi visto na festa de 4 de julho do ano passado de Michael Rubin. O cara adora uma festa, especialmente quando Diddy está envolvido. Aqui você o vê dançando desajeitadamente na festa de aniversário de 50 anos de Diddy. Embora as famosas festas brancas de Diddy tenham chegado ao fim em 2009, sabemos que ele continuou organizando reuniões extravagantes. Um de seus maiores processos judiciais vem de um sujeito chamado Rodney Jones, que supostamente morou com Diddy por 1 ano e diz ter testemunhado algumas coisas muito estranhas. Como Diddy foi pego, Rodney Jones e muitos outros entraram com ações judiciais contra Diddy na mesma época, e foi assim que ele acabou sendo pego. Diddy foi preso em Nova York depois de muitos meses de alegações e ações judiciais. Vamos dar uma olhada em quando isso começou e o que acabou causando sua queda. Ele foi levado sob custódia na segunda-feira, 16 de setembro, e os promotores o acusaram de crime organizado e de tráfico sexual. Durante uma coletiva de imprensa realizada após sua prisão, os promotores revelaram que estavam construindo um caso contra ele desde 2008. Isso era quando suas famosas festas em Hampton ainda estavam acontecendo. O memorando de detenção divulgado detalha relatos de Diddy abusando de seu poder e ferindo mulheres, o que incluía coagi-las a praticar atividades sexuais. Ele teve a fiança negada 2 vezes e agora está em um centro de detenção notoriamente perigoso em Nova York, onde ficará preso até o julgamento. Soubemos também que ele foi colocado em observação anti-suicídio. No mês passado, ele estaria vivendo luxuosamente em uma de suas mansões e agora está sentado em uma prisão nojenta, enquanto seu nome está sendo difamado por toda parte. Disse que seus crimes remontam à década de 90, e agora cada vez mais pessoas estão se manifestando e falando sobre eles. A faísca que deu início a tudo isso aconteceu em novembro de 2023, quando 4 mulheres se manifestaram para falar sobre suas experiências. Isso incluiu uma série de alegações de agressão sexual, e uma delas foi apresentada por sua namorada de longa data, Cassie Ventura, que detalhou anos de supostos abusos e violência nas mãos dele. Ela alegou que ele a agrediu e a forçou a fazer sexo com outros homens. Cassie conheceu Diddy quando ela tinha apenas 19 anos e ele 37, e logo depois começaram a namorar. Ela assinou contrato com a gravadora Bad Boy Records. Melba, em seu processo, detalha vários crimes, como ter sido forçada a usar drogas e a participar de freak-offs. Diddy resolveu o processo em apenas 1 dia, e não sabemos quanto dinheiro Cassie recebeu. Isso foi em novembro de 2023, mas cerca de 7 meses depois, vazou um vídeo que parecia mostrar Diddy espancando Cassie e arrastando-a pelos cabelos em um hotel. A internet foi à loucura depois disso, e Diddy apareceu e lançou um vídeo de desculpas. Eu estava fodido, quero dizer. Cheguei ao fundo do poço, mas não tenho desculpas. Meu comportamento naquele vídeo é indesculpável. No entanto, o estrago já estava feito, e depois disso, mais e mais pessoas falaram sobre suas experiências. Até o momento, há inúmeras alegações de pessoas que disseram ter sido abusadas ou testemunharam crimes cometidos por ele. Mas há um vídeo muito interessante, de 2018, de um cara que afirma ser ex-escravo sexual de Diddy, falando sobre esse assunto. Eu fiz sexo com Cassie e Sean. Basicamente, ele se masturbava e me dizia o que fazer para Cassie. Tive uns 15 encontros. Na ação judicial de Cassie, ela menciona ter sido forçada a fazer sexo com garotos de programa gays. Embora Diddy e seu advogado neguem as alegações, é certamente estranho que um conhecido garoto de programa gay tenha se revelado e dito que ele fez sexo com eles. O cara também fala sobre o uso de drogas e cita o nome de alguns outros rappers, chamando-os de gays. Eles são gays quem? Ambos, Diddy e Ross e Khaled, são todos gays. DJ Khaled, Rick Ross, sim. E P. Diddy, sim. Eles são todos gays? Sim. Portanto, mesmo antes da ação judicial de Cassie, essa tempestade já estava se formando há algum tempo. Depois que ela assumiu em novembro de 2023, outras mulheres se sentiram inspiradas a falar sobre o assunto. Uma mulher, Liza Gardner, se manifestou e disse que Diddy e outro cantor de R&B, chamado Aaron Hall, a agrediram em 1990. Em seguida, outra mulher se manifestou, chamada Joy Dickerson Neal, alegando que Diddy a drogou e a estuprou quando ela tinha 19 anos. Depois, em 1999, Diddy agrediu um executivo de gravadora de alto nível e conseguiu se safar com um dia de aulas de controle de raiva após se declarar culpado. Logo em seguida, ele foi acusado de posse criminosa de uma arma depois que ele e sua namorada, Jennifer Lopes, foram presos devido a um tiroteio em uma boate em que estavam. Na época, um dos membros da equipe de Diddy assumiu a culpa e foi condenado à prisão. Mas, desde sua prisão, uma das supostas vítimas, Nathania Rubin, disse que foi baleada no rosto e que viu Diddy puxar o gatilho.
Ela até disse que ainda tinha um pedaço da bala em seu rosto e que estava disposta a removê-lo se pudesse ser usado como prova contra Diddy. Isso não é tudo. De acordo com outra ação judicial registrada em dezembro de 2023, em 2003, Diddy, juntamente com o ex-presidente da Bad Boy, Harvey Pierre, e mais um outro, drogou e estuprou uma garota de 17 anos. Poucos anos depois, ele conheceu Cassie, e seu suposto abuso começou. Em 2012, Cassie tentou deixar Diddy e teve um breve relacionamento com Kid Cudi. De acordo com o processo, Diddy ameaçou explodir o carro de Cudi, e na época em que isso teria acontecido, o carro de Kid Cudi explodiu em sua garagem. Embora as alegações e os processos continuem se acumulando, recentemente foi publicado um livro intitulado Kim's Lost Words, As Palavras Perdidas de Kim, que trata das supostas memórias de Kim Porter, a ex-mulher de Diddy. Ela morreu de pneumonia em 2018, mas ficou com Diddy por muitos anos e eles têm 2 filhos juntos. No diário, ela supostamente testemunhou que ele teve muitos encontros sexuais selvagens, incluindo dormir com um ator ganhador do Oscar e sua esposa, bem como com uma popstar de 18 anos que se tornaria um nome conhecido. Como você deve saber, Diddy foi o homem por trás de muitas das maiores histórias de sucesso da música e tinha conexões em todo o setor. Sua prisão abalou todo o setor e ninguém sabe se ele voltará a ser o mesmo. Por que o hip hop e a música nunca mais serão os mesmos? Em fevereiro de 2024, um homem chamado Rodney Jones entrou com uma ação judicial própria que causaria repercussões em todo o setor musical. Rodney Jones alega ter conhecido Diddy no final de 2022, quando recebeu uma ligação pedindo-lhe ajuda para produzir seu novo álbum, intitulado The Love Album, Off the Grid. Sabemos que isso é verdade, pois o álbum foi lançado e o nome de Rodney Jones está nele como um dos produtores. Rodney é um produtor musical em ascensão, portanto, uma oportunidade como essa era exatamente o que ele estava procurando, e tinha a chance de dar o pontapé inicial em sua carreira e divulgar seu nome. No entanto, o que ele não sabia era que teria de passar mais de um ano morando com Diddy. O processo afirma que Rodney morou com Diddy de setembro de 2022 até a conclusão do álbum em novembro de 2023. Curiosamente, essa também foi a época em que Cassie entrou com seu processo contra Diddy. Até o momento, não parece que os eventos estejam relacionados, mas o momento é interessante. De qualquer forma, durante o período em que moraram juntos, Rodney diz que ficou em muitas casas de Diddy e conheceu muitos de seus amigos famosos, incluindo alguns dos músicos mais conhecidos do mundo, donos de grandes gravadoras e outras celebridades de renome. Ele diz que durante o período em que morou com Diddy, foi submetido a todos os tipos de abuso, como agressão sexual e, supostamente, Diddy tentou induzi-lo a praticar sexo gay. O processo menciona o fato de o conhecido ator Cuba Gooding Jr. tê-lo agredido e assediado sexualmente. Embora Cuba negue as alegações, o processo diz que Diddy tentou aliciar Rodney para que fizesse sexo com ele. No processo, há uma foto de um homem que se parece muito com Cuba, com as mãos sobre Rodney enquanto ele tenta produzir música. No entanto, não são apenas os grandes atores que estão sendo envolvidos. A ação judicial menciona alguns dos maiores proprietários de gravadoras do mundo, como Lucian Grange, CEO da Universal Music Group. Se você nunca ouviu falar da Universal Music, ela é uma das maiores gravadoras do mundo e tem muitos dos principais artistas, como Drake, Taylor Swift e Kendrick Lamar, assinados com ela. O processo também menciona Etiópia Habtemariam, CEO da Motown Records. O processo diz que esses 2 CEOs de gravadoras tinham vínculos estreitos com Diddy e ajudaram a organizar festas em que as pessoas eram drogadas e que participavam profissionais do sexo. Lucian Grange também foi acusado de visitar Diddy tarde da noite e passar horas em seu quarto. Grange foi misteriosamente retirado da ação judicial depois que seus advogados ameaçaram processar o advogado de Rodney Jones e pediram que eles retirassem as reivindicações imediatamente com prejuízo, o que significa que eles não poderiam apresentá-las novamente mais tarde. Isso significa que ele é inocente? Ou que uma das pessoas mais influentes da música estava apenas exercendo seu poder? Quem sabe? Mas ele foi nomeado a pessoa mais poderosa da música 4 vezes, seguidas pela Billboard. Embora ele esteja fora de perigo por enquanto, há muitas outras pessoas no setor musical que foram acusadas de fazer parte do escândalo. A ação judicial mencionou alguns nomes que foram redigidos, que as pessoas acham que são Meek Mill e Usher. Embora ninguém possa provar que foram eles, a ação judicial menciona um deles como um rapper da Filadélfia que namorou Nicki Minaj, e o outro como um residente de Las Vegas que se apresentou no Super Bowl. De qualquer forma, seus nomes foram suprimidos, mas é claro que as redes sociais estão cheias de pessoas querendo saber mais. Meek Mill foi muito ridicularizado online e respondeu dizendo que daria $1 milhão a qualquer pessoa que tivesse provas. Para piorar a situação de Meek, um clipe de áudio que vazou está circulando,
no qual é possível ouvir o que parece ser dois homens fazendo sexo. As pessoas estão alegando que são Diddy e Meek no vídeo, e que foi Nicki Minaj quem o divulgou. Portanto, Meek está em maus lençóis, mas muitos outros também estão, como Justin Bieber e Usher, que assinaram um contrato com Diddy e passaram muito tempo com ele em sua juventude. Jay-Z e muitos de seus outros colaboradores e amigos ainda não comentaram o assunto, mas Charlemagne Tha God fez um alerta para todos que conhecem Diddy. Ele disse: se ele for acusado de extorsão e tráfico sexual por causa das freak-offs, haverá outros envolvidos. Se você já dirigiu um trem com Diddy, provavelmente irá para a cadeia. Em seguida, ele disse: se você já esteve pelado em algum lugar com Diddy e havia algumas mulheres ou homens por perto que ele lhe disse que faziam parte da festa, você provavelmente irá para a cadeia. À medida que o processo contra Diddy continua, teremos que ver quem será arrastado para o caso com ele e quem conseguirá manter seus nomes limpos. Para Jay-Z e todos os outros que sabemos que participaram dessas festas, está ficando cada vez mais difícil acreditar que eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais das histórias mais loucas do rap, clique em um dos cartões na tela.